Olá, este é o blog Civil e Imobiliário e hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a norma de desempenho. Para isso, eu tenho o prazer de receber o Dr. Carlos Borges, que é vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Secov e presidente da Tarjab Construtora. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. E para a gente começar ajudando o internauta a entender como é que a parte prática da norma de desempenho, como é que ela vem sendo estruturada dentro da empresa, dentro de uma construtora, como é que a construtora hoje se mobiliza para aplicar a norma de desempenho. Vamos começar pelo projeto, como é que funciona hoje em dia o projeto? A norma de desempenho ela implica numa grande mudança no modelo mental, vamos chamar assim, na forma de se conceber edifícios. E é claro que o projeto, como você acabou de citar, é extremamente impactado. Então, a decisão de se cumprir a norma de desempenho é uma decisão da empresa, não é uma decisão da área de engenharia, porque ela impacta a incorporação, o projeto, o departamento de suprimentos. Então, é complexo, não é simples, mas é factível. Eu diria a você que uma empresa que tem 20 funcionários, uma pequena construtora, se ela quiser, com algum esforço, ela consegue atender a norma de desempenho. Porém, isso requer uma parceria da empresa com os seus fornecedores, com os seus projetistas, e um cuidado maior hoje do aspecto jurídico na formalização e evidências do cumprimento, né? Então, por exemplo, a norma de desempenho, o que nós fizemos para tentar cumprir? Nós estamos trabalhando num grupo, a Tarjab, com outras empresas. Nós fizemos estamos em fase final, concluindo um esforço de várias empresas em conjunto, no seguinte aspecto: há situações em que cumprir a norma é cumprir outra norma que já existe hoje. E essa norma é de uma complexidade muito grande e quem tem que cumprir é o projetista. Então, por exemplo, numa situação como essa, o que eu estou fazendo para me garantir como construtor? Eu quero que o projetista crie uma documentação em projeto dizendo que estas normas são atendidas explicitamente, mesmo que a gente saiba que as normas já são obrigatórias, né? Não por força de lei, mas por advento aí não porque não são leis, mas por outros motivos. E eu estou pedindo que ele me evidencie em projeto o cumprimento da norma. Então tem um trabalho, os projetistas não estão acostumados a fazer isso, né? Mas eles acabam se sentindo muito mais responsáveis quando tem que escrever. Então essa é uma primeira grande mudança. A segunda é que muitos materiais que a gente compra tem que ter uma determinada especificação e também eu tenho que exigir do fornecedor que ele me forneça um laudo que comprove que aquele desempenho é atendido. E como tem sido essa conversa com os fornecedores? Olha, por incrível que pareça, com os fornecedores tem sido até mais fácil de materiais do que com os próprios projetistas. Então, vou te dar um exemplo em materiais. Para comprar um piso cerâmico, por exemplo, ele tem que ter determinados atributos de desempenho, requisitos de desempenho, que garantam, por exemplo, que as pessoas não vão escorregar quando estiverem dentro do apartamento, né? Há uma questão muito grande de acidentes em pessoas idosas, porque elas se escorregam nos banheiros, né? A gente tem uma cultura no Brasil de utilizar material cerâmico muito liso, porcelanato muito liso, e existe agora um índice que é o coeficiente de atrito dinâmico, que está claramente definido na norma. Então nós estamos comprando material cerâmico da Eliane, da Secrisa, da Porto Belo, de várias empresas, e elas estão fornecendo para nós o laudo do coeficiente de atrito dinâmico daquele piso. E isso vale, né, assim como eu tenho este índice, eu tenho outros que falam da resistência mecânica e a coisa vai, né? Então, por exemplo, vou imaginar que um consumidor escorregue num piso, né, num banheiro de um apartamento que eu construí. Se eu provar
que eu coloquei lá um piso que está adequado dentro de uma estatística razoável, não é que a pessoa não vai poder nunca escorregar, mas entende-se que a probabilidade seria aceitável dentro daquela realidade. Desde que o coeficiente seja adequado com o da norma de desempenho, ficaria resguardado. Só que aí te traz um outro problema. Você acaba projetando aquele piso e você tem que guardar todos esses elementos que comprovam que aquele piso, então, ou todos os elementos trazidos pelo fornecedor, você tem que guardar aquilo para que você possa apresentar, se algum dia for questionado, se aquele piso... Você tem toda a razão, mas eu não encaro como um problema. Eu encaro como uma necessidade... Um resguardo, né? Uma necessidade decorrente da aplicação da norma. Então, hoje, eu tenho um acervo técnico muito mais robusto do que eu tinha antes. Claro que a gente tenta eletronicamente arquivar esse material, né? Mas empresas que têm interesse de se perpetuar no mercado e que têm uma posição de seriedade na resposta ao consumidor, porque o consumidor, muitas vezes também, até pela própria facilidade com que ele tem hoje de reclamar, eles abusam. Então a gente tem que ter uma coerência. Um dia um consumidor me ligou e falou assim, eu sou advogado e minha mulher é advogada. Eu perguntei, mas isso é ruim ou isso é bom? Ele não gostou muito da minha resposta. Então existem até os irresponsáveis digitais. Pessoas que acham que vão colocar nas redes sociais, nos sites de reclamação, questões que não são necessariamente verdadeiras e que aquilo vai pressionar a empresa para que eles obtenham algum tipo de benefício financeiro. Graças a Deus, essa parcela de consumidor é muito pequena. Mas as empresas, para se resguardarem, terão que ter uma documentação técnica, né? Essa é uma grande recomendação que eu faço às empresas construtoras, que tomem cuidado, porque efetivamente a cobrança desta norma vai ser muito forte e será muito importante que a empresa tenha evidências objetivas e formais para poder se resguardar. E não só isso, Carlos, a própria consultora tem que guardar essa documentação para que, se ela tiver algum problema com o consumidor, ela possa ir atrás desse fornecedor de material e cobrar aquela documentação, aqueles resultados que ele tinha te passado, né, que você confiou naqueles resultados. Então, tem esse segundo ponto. Eu acho que vale para todos. O projetista, por exemplo, se ele tiver no projeto dele muito bem evidenciado o cumprimento de normas, pode acontecer, por exemplo, que a construtora não executou o projeto como deveria, ou não comprou um material compatível com as especificações de projeto, mas ele está, de uma certa forma, protegido, né? Da mesma forma, a construtora... Então, isso vale para toda a cadeia. Então, a norma tem esse potencial de ser uma indutora de uma postura um pouco mais séria de mercado. Ela gera uma barreira técnica a novos entrantes saudável, porque nós temos uma característica no Brasil de ter uma quantidade enorme de empresas que fecham, que abrem, sem nenhum tipo de punição ou de problema se não cumprirem normas técnicas, se fizerem coisas erradas. Então, assim como é bom que, por exemplo, um cirurgião que não está habilitado a operar não possa operar, então, da mesma forma, as construtoras podem gerar muitos estragos, né, se fizerem as coisas de maneira errada, né? Então, ela é uma indutora e é muito favorável às empresas sérias, formais, e, portanto, nesse sentido, eu acho que é muito importante, né? Agora, o que eu estava comentando, tem a questão de projeto, da gente evidenciar cumprimento de normas de projeto, de comprar materiais que tenham especificação adequada, e tem um outro aspecto que é o seguinte, muitas vezes você comprou o material correto, o projeto está correto, mas a norma cobra resultado, ela cobra desempenho. Então o que a gente tem que fazer também? A gente tem que criar uma rotina dentro da empresa de fazer alguns tipos de ensaios antes do consumidor receber o apartamento, para efetivamente aferir se aquilo está dando o resultado desejado. Não adianta nada eu cumprir todas as normas técnicas,
todos os projetos terem uma documentação maravilhosa, se, por exemplo, eu for utilizar uma medição de desempenho acústico e não está de acordo com a norma. Então, nós estamos hoje aprendendo a fazer mais ensaio, né? Exigindo, por exemplo, eu vou instalar uma esquadria de ferro numa sacada de um prédio, eu estou exigindo do fornecedor que ele faça alguns ensaios. Eu comprei decibelímetro na empresa, a gente já tem uma metodologia para fazer ensaios de acústica, a gente consegue medir temperaturas e avaliar se o desempenho térmico está atendendo. Então, assim, está sendo muito rico o processo e é uma coisa muito interessante de se trabalhar. E tem um outro desdobramento que a gente percebeu também, que é o seguinte: muitas normas técnicas são remetidas pela norma de desempenho. A norma de desempenho diz o seguinte: se você atender a norma tal, você está atendendo a norma de desempenho. Só que tem muitas normas que ela cita que são antigas, que estão defasadas, que estão desatualizadas. Então isso, de alguma forma, está gerando uma mobilização setorial para que essas normas sejam revisadas. Então o Sinduscom e o Secov, muitas normas estão sendo reabertas porque a motivação está sendo, como a norma de desempenho está puxando as outras, então essas normas estão sendo discutidas. Então tem um aspecto muito saudável na norma de desempenho, porque ela está discutindo não o cumprimento da norma de desempenho, mas o cumprimento da normalização brasileira. Atualizando para deixar mais coesa, né? Exatamente. Mas tirando essa parte do projeto, como fica a questão da execução do projeto? Porque o senhor colocou que o projetista tem que colocar tudo bonitinho no projeto, especificar, aí você puxa informações que o fornecedor te traz dos materiais para poder executar o melhor projeto. Nesse sentido, haveria até uma responsabilidade ou uma sujeição maior do projetista ter que fiscalizar a obra para ver se estaria de acordo com o projeto dele, enfim, ou você acha que seriam responsabilidades separadas? Seria mais da construtora a parte de execução? Eu acho que a responsabilidade é separada. É sempre saudável o projetista acompanhar a obra, até como aprendizado, como retroalimentação da própria qualidade do trabalho dele. Mas se o projeto for muito bem elaborado e estiver completo, a responsabilidade pela execução é da construtora. A questão é que o rigor no cumprimento do projeto está aumentando. E isso é muito bom, porque essa cultura já está muito consolidada nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se existe algum problema na obra de projeto, vamos imaginar que tenha lá uma interferência entre uma viga e uma tubulação, que não deveriam estar no mesmo lugar. Não se toma decisão na obra. Se abre uma RFI, Requirement for Information, e você, se precisar parar a obra, 10 dias para a obra e vai se resolver o problema, e depois vai se aferir os custos, quem vai pagar pelo custo dessa parada da obra. Aqui no Brasil, a gente tinha, né, graças a Deus, isso é uma espécie em extinção, engenheiros que se orgulhavam de mudar o projeto na obra. Não, porque eu busquei uma solução melhor, sem ter participado do contexto no qual aquela decisão foi tomada. Então, por exemplo, o encanador falou, não, mas essa tubulação não está muito longa, poderia ter sido feito um atalho, está se gastando dinheiro à toa, quando ele não sabe, por exemplo, que aquilo foi adotado para se evitar a colocação de forro num grande ambiente. Ou até mais, para que outro sistema atinja o desempenho adequado. Se ele mudar essa tubulação de lugar, pode ser que a acústica não seja mais a mesma. Exatamente. Enfim, isso... Então, assim, eu acho que a responsabilidade é separada, mas eu acho que mais um efeito colateral positivo é uma valorização do projeto, do seu cumprimento durante a obra. E aí, ainda nesse ponto, como está sendo idealizada a execução da obra, tendo em vista, vamos dizer, o baixo... o pessoal que vai trabalhar na obra, a mão de obra desqualificada, teria alguma afetação, vai implicar de como essa execução vai ser feita? Eu acho que é uma questão de gestão de cada empresa. É uma questão de projeto, de treinamento, de capacitação, de fiscalização.
de controle, é um processo e hoje a gente sabe que a mão de obra é desqualificada e que as empresas têm que de alguma forma compensar isso com treinamento, com orientação. Quando o processo está muito claro e a empresa treina bem, e isso está documentado, você consegue ter sucesso com mão de obra desqualificada. Você impõe o processo à mão de obra, né? Então hoje, por exemplo, a gente vai executar uma alvenaria modular, a gente tem uma folha para cada parede, exatamente onde está a caixinha elétrica, não é uma decisão mais do pedreiro, isso já está racionalizado, né? Então, eu acho que esse é o desafio de cada empresa, não adianta a gente aguardar e procurar no mercado profissionais formados. Talvez seja uma realidade do futuro, talvez eu possa contratar um pedreiro se ele tiver uma certificação de um curso reconhecido publicamente. Esse é um sonho, né, de todas as empresas construtoras, mas ainda muito fora da realidade do mercado. Bom, e tratando especificamente do lado do consumidor, como é que ele fiscaliza, como é que ele pode aferir se aquela construção realmente cumpre aquilo que o projeto traz? Como que fica como é que ele verifica isso? Ele não verifica, ele não tem condições de verificar. Mas isso não é um problema, eu vou te explicar o porquê. Quando a gente compra um carro, eu compro um carro da Volkswagen, por exemplo, eu vou receber lá na concessionária. Eu não tenho condições de dizer naquele momento se o freio está funcionando bem. Eu confio na empresa, né? Eu não tenho condições de saber se o carro está alinhado, você tem que confiar. Porém, você tem instrumentos para cobrar se aquilo não está acontecendo. Então, a gente não tem como, numa inspeção visual de um apartamento, não tem como o consumidor avaliar se a quantidade de aço que está dentro da parede é correta, se o prédio foi calculado corretamente, se as instalações foram bem executadas, se o desempenho acústico, térmico e lumínico é adequado, porque como é que ele vai saber se o desempenho acústico, se ele não está morando, se ele não ouviu o vizinho, se ele não ouviu o barulho da rua? Então, não dá. É claro que alguma coisa dá, porque a gente consegue avaliar numa inspeção visual a conformidade em relação ao projeto, em relação ao memorial descritivo. Você já começa a checar aquilo que foi combinado entre você e a empresa da qual você adquiriu. Mas o que acontece é que a norma, ela está induzindo o mercado a fazer de maneira mais profissional, de maneira com mais qualidade, porque ela sabe que numa situação de insatisfação existe um parâmetro objetivo que possa ser colocado, diferentemente do que acontece hoje, onde muitas vezes existe uma subjetividade e fica na mão de um juiz que tende, evidentemente, a proteger o lado mais fraco. Então, é muito difícil, claro, se eu quiser investir num apartamento, eu quero contratar uma empresa antes de receber o imóvel que eu comprei, e quero que ela faça uma auditoria nos projetos, avalie se as normas foram cumpridas, eu quero fazer um mini laboratório dentro do apartamento, avaliar, mas não é possível, não é factível, não é razoável. Então, o consumidor, ele tem que saber que ele tem um instrumento poderoso que está induzindo e que está tornando o mercado mais profissional e que está permitindo, numa situação onde ele precise contratar um perito, onde ele já tentou conversar com a empresa e não conseguiu resolver, né? E muitas vezes, graças a Deus, a maioria das empresas responde, mas se tiver uma situação, ele tem que saber que existe um parâmetro objetivo que afere a qualidade. Essa é a realidade hoje. É que fica mais fácil a gente entender essa perspectiva se a gente estiver falando de alguma coisa que em pouco tempo esse usuário vai ter uma resposta para poder comparar. Agora, se a gente estiver falando de estrutura, como é que eu sei, a partir do momento que eu estou comprando, se aquela estrutura vai atender o mínimo de desempenho ou se ela é do desempenho superior, que vai durar 75 anos, por exemplo? Aqui eu acho que fica mais difícil para o consumidor. Então, em alguns aspectos ela tem condições de aferir. A estrutura tem que atender inúmeros requisitos de desempenho, estanqueidade, resistência mecânica, ela tem que ter níveis de deformação mínimos que não interfiram tanto esteticamente quanto em segurança. Então são coisas que visualmente você consegue perceber e reclamar se acontecerem problemas. Agora, a vida útil propriamente dita, não tem como você saber. Não dá. Como é que você vai saber se um prédio de 20 anos vai durar 50?
a probabilidade de ele ter uma vida útil de acordo com o projeto, de acordo com a norma, à medida do tempo aumenta se não surgirem patologias. Então é muito provável que um prédio que tem 20 anos de idade, se ele está absolutamente estável, que ele vá atingir. Mas do ponto de vista técnico, mesmo que a empresa construtora tenha contratado o melhor projetista, usado a melhor técnica disponível, sempre o conceito de desempenho é probabilístico. E sempre vai depender também do cumprimento das premissas de projeto, de fatores climáticos. Então, a gente trabalha, né, por mais que a engenharia seja considerada uma ciência exata, a gente não tem exatidão. Mas isso não impede e não condena de forma alguma que se procure tratar da questão temporal com a melhor técnica disponível. Só para fechar esse assunto, existem uma série de normas ISO 15686, que é uma norma internacional feita na década passada, e que tratam de metodologia para avaliação da vida útil de sistemas, elementos e componentes. É um item que ainda carece de muito investimento no mundo, de conhecimento técnico, de ensaios de laboratório, e a gente está num processo de evolução, né? Não só o Brasil, o mundo todo, mas os outros países estão um pouquinho mais na frente. Dr. Carlos, queria agradecer sua presença, que gentilmente atendeu o nosso convite. Tenho certeza que o internauta agora tem mais elementos para entender a norma de desempenho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até logo, até o próximo vídeo.